Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallu al Habib. Muito bem-vindos, alhamdulillah, depois de também mais uma vez uma longa espera, faz quase 2 meses que a gente foi por causa do Hajj e outros compromissos, faz quase 2 meses tudo parado, né? Mas inshallah a gente vai vir com uma grande história. Vocês estão acostumados com histórias e agora vamos vir com uma grande história, e a maior história que qualquer muçulmano deseja saber. É a maior história, a história do nosso profeta, chamada Sira. Tanto é que a gente não se fala história, igual qualquer história no árabe fala qissa, só que em árabe a gente fala do profeta, a gente fala as-sira. O que quer dizer as-sira? As-sira significa passo a passo atrás do profeta, que a gente segue atrás do profeta passo a passo, né? É o exemplo dele, a vida dele, o caminho dele, como a Aisha radiallahu anha, a esposa dele, falava sempre, o Rasul sallallahu alaihi wasallam, os passos dele são o Alcorão, né? Ele andava como se fosse o Alcorão andando, quer dizer, tudo exemplo, tudo conhecimento, tudo sabedoria, tudo passos dele. Antes de começar isso tudo, e aos pessoal da internet, desculpe, me cumprimentei, muito bem-vindos, e inshallah vamos seguir agora com a história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes da gente falar da história do profeta, eu costumo sempre dizer aqui para o pessoal sobre alguma coisa atual que está acontecendo na atualidade, né? E hoje tem uma historinha que foi até feito alguns vídeos dela já, está circulando muito na internet, que fala um exemplo sobre a escolha das pessoas, escolher a vida mundana, ou que tem nela de maravilhas, ou escolher a vida eterna, a vida para com Deus, o que Deus nos preparou, porque lá a vida é eterna, aqui é a vida passageira, a vida que vai rapidinho. A gente sabe de quantas e quantas pessoas deixam a gente assim, ó, no piscar dos olhos. Por quê? Porque a vida aqui, isso prova que a vida não é para ser vivido, essa vida que a gente está vivendo não é para ser vivida para essa vida. Isso daí, nós viemos aqui para fazer um pequeno teste, ó, passar para outro lado, inshallah. E o esperto é aquele que sabe escolher o caminho, né? O lado certo que ele quer. Essa história, essa que está circulando na internet, é um homem passando assim com um carro, e de repente ele vê um monte assim, branco, alguma coisa, ele para ver o que é aquilo lá, e de repente está escrito nele, é o exemplo que estava citado, né? Está escrito nele, é o dinheiro, um monte de dinheiro. Aí ele pega o dinheiro e vai embora, põe no carro e vai embora. Não que está roubando, isso daí é um exemplo só, está dando um exemplo como as pessoas fazem na vida. Aí passa um pouquinho só para frente, ele vê um monte de novo. Aí ele chega lá, está escrito lá, a posição social, grande posição social. Ele pega, põe no carro e vai embora. Mais para frente ele vê outro monte, ele para, o que é que está escrito? Poder, sultão, poder. Qualquer de nós que não quer poder, né, para realizar tudo o que ele quer. Isso tudo, como joga, isso tudo é ligado um com o outro. Dinheiro, poder, posição social, tudo ligado, né? Põe no carro e segue em frente. Lá para frente ele vê o quarto. Aí ele para, está escrito lá, religião, fé. Aí ele olha assim, fala, não combina com esse que eu peguei, né? Olha só como que é melhor. Não combina com esse que eu peguei. Ou eu deixo desse daí, ou desfaço, ou se eu vou pegar vai me atrapalhar, ou jogo isso daí tudo fora e troco, mas acho que é melhor ficar do jeito que eu estou, né? Aí ele pegou e seguiu, largou o que? A religião. E logo na frente, com um carro, seguindo no carro, viu outro monte. Aí ele falou, não quero mais, sabe? Ele estava preocupado, ele parou, não quero mais. Aí esse monte respondeu para ele, uma voz muito forte, respondeu para ele e falou para ele assim, mas você não tem que querer, agora você não tem escolha. Lá você tinha escolha, até o último você tinha escolha, agora você não tem mais escolha. Ele falou, como? Ele falou, não tem mais escolha, eu sou a morte agora. Morte?
Deixa eu voltar para pegar a religião, pelo amor de Deus, isso daí, aquilo lá é ligado. Você vê que ele ligou rapidinho, a morte combina com a religião, né? Queria voltar, um jovem ainda, posso voltar, posso pegar? Ele falou, teve chance que precisava e você não pegou. Está nas nossas mãos pegar o lado certo, pegar o caminho certo, né? E escapar para o lado certo. Subhanallah, mas na maioria das vezes a gente escolhe o lado errado. Isso que acontece hoje em toda a sociedade. Quer dizer, a gente cita essas histórias, esses exemplos, essas coisas que a gente fala da religião, tudo isso para quê? Não é simples história, não é simples assim, acontecimento que vai acontecer e pronto. Não. A gente cita isso para que a gente escolha o caminho certo nessa história, nesse exemplo. Escolha o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da religião. E nas nossas mãos hoje, apesar de tudo, o combate, tudo que se tem contra a nossa religião, apesar de tudo isso, a nossa religião hoje é mais certa, mais correta. Todo mundo prova, todo mundo fala, até os que contra a gente, eles falam isso. Por quê? Porque é a mais completa, vamos supor, em oração, em jejum, e tudo, comportamento, ligação, única que ainda preserva essas coisas. Todas as outras religiões tinham isso, mas a única que ainda preserva essa parte, né, que preserva a ligação com Deus, subhanallah. Porque é a última, finalizou as religiões, a última, então ela tem tudo, inshallah, e no Corão tem tudo. Começamos com a sira, a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como a sira dele, e como a gente vai citar muito o nome dele, volto a alertar a todos vocês que ele disse num dito, o mais miserável dos miseráveis, aquele que escuta meu nome e não fala sallallahu alaihi wasallam. Quem quer ser miserável? Ninguém, né? Então, toda vez que eu falo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo mundo repete sallallahu alaihi wasallam, tá? Para não ser colocado nessa posição de miserável. E para ganhar recompensa, cada vez que a gente fala sallallahu alaihi wasallam, isso chega para o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso chega para ele, como presente de cada muçulmano. O início da sira do profeta sallallahu alaihi wasallam e da mensagem, né, dele, antes da gente começar já logo, o certo mesmo, começar já logo com a vida dele, com quando ele nasceu, como ele nasceu, né, e de que jeito que ele foi criado e cresceu, essas coisas. Não, para a gente entender a história e para a gente entender até o islamismo, como veio até para modificar o que tinha de errado, para a gente entender tudo isso, a gente tem que começar muito antes disso. Como começou, como Allah subhanahu wa ta'ala preparou a cidade, preparou os tribos, preparou tudo para a vinda desse profeta, milhares de anos antes, né? A gente não vai narrar a história assim, detalhada essa história antes, mas vamos colocar assim, pontos, né? Pontos dessas passagens que passaram até chegar no nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para isso a gente vai entender melhor o nosso Corão, livro sagrado, e vamos entender melhor o Islã, a religião, porque como eu falei, a vida do profeta, tanto antes como depois, a vida dele é Corão andando, como se fosse Corão andando. Então significa a vida dele um grande exemplo para a gente seguir, e tudo que a gente estuda dele é para a gente melhor seguir a religião, praticar melhor a nossa religião, inshallah. Até na história, a última história que eu fiz aqui, há uns 5 meses atrás, mais ou menos, ou 4 meses, a história de o outro mensageiro sagrado, alayhi salatu wassalam, o Jesus. Quando a gente falou sobre ele, também tivemos que falar, porque é a segunda maior história dele, nós tivemos que falar muito antes dele, como Deus preparou a família de Rembrandt, né, que é a família dele, para a chegada dele, como Deus preparou, até a mãe dele, como nasceu, o milagre da forma que ela nasceu e tudo, tivemos que falar tudo isso para poder chegar na história do Sayyidina Masih alayhi salam. Então nisso, no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mais forte por quê? Porque Deus começou a preparar a história do Sayyidina Muhammad praticamente na época do Sayyidina Ibrahim.
quer dizer, de uma forma mais forte e mais completa do que de Jesus. Por quê? Quando o Sayyidina Ibrahim, né, teve o primeiro filho, Ismael, e levou até o deserto e deixou ele com a mãe dele lá, era para isso. Era para preparar o território para a chegada desse grande profeta. Não sei se vocês se lembram quando a gente falou sobre a história do Sayyidina Ibrahim, quando ele deixou a mulher lá e voltou e ia embora, e ela começou a falar para ele: aonde você vai? Para quem está deixando a gente aqui nesse meio de nada, deserto, um meio de vale, no meio das montanhas, não tem nada, não tem alimento, não tem água, não tem nada. E essa água que nós trouxemos dá por uns dias só, uns 2, 3 dias. E uma criança recém-nascida, de colo ainda, mamando. Aonde você está deixando a gente? E ele não respondia, ele andava, não respondia, até ela fez uma outra pergunta que deu lição em toda a humanidade de fé fora de série. Ela deu uma lição para toda a humanidade nessa pergunta e na resposta dela mesmo. Quando ela falou assim, quando ele não respondia, ele andava, não respondia, aí ela perguntou assim: Allahu amarak? Quer dizer, Deus te ordenou fazer isso? Ele falou sim. Ele parou e falou sim. Aí ela falou: quer dizer, Deus não há de nos abandonar. Já que Ele que te ordenou, agora eu estou mais tranquilo. Olha só que fé. Olha só que fé. Num lugar onde eles andaram por dias para chegar entre Jerusalém e Meca. Muitos dias eles andaram até chegar lá. E num lugar onde não tem ninguém no meio. Se vocês verem agora o pessoal que foi comigo, se vocês viram as pedras, as montanhas, praticamente cada montanha, uma pedra só, uma rocha só, as montanhas lá, quer dizer, e no meio das montanhas, hoje tiraram muitas montanhas para construir, ampliar mais a cidade de Meca, mas era montanha só, não tinha nada ali, e ela ficou, mesmo assim ela ficou, e a gente sabe também da história dela, que ela ficou rodando para lá e para cá, quando acabou a água e o mantimento que ela tinha, rodando para lá e para cá, subindo e descendo entre o Safa e o Marwa, né? Ela subia e fazia assim. Hoje até os Hajj que vão, eles fazem a mesma coisa para imitar ela, né? Como se estivesse olhando. Um monte, não é montanha, um monte assim. Ela subia, olhava e voltava para olhar a criança lá no meio. Aí subia para o outro lado, voltava para olhar a criança. Quando ela chegava, né, desesperada, a criança começou a chorar, não tem mais água, não tem mais leite, não tem mais nada. Aí ela ficou cada vez mais desesperada. Subhanallah. Na sétima volta, exatamente o que a gente faz no Hajj hoje. A gente faz 7 voltas, imitando ela. Na sétima volta, exatamente, ela escutou um barulho muito forte. E era o anjo Gabriel, que desceu e com a ponta da asa dele, ele abriu o poço de Zamzam, que hoje chamamos de Zamzam. A água sagrada que eu trouxe para vocês hoje, inshallah. Ele bateu no meio das pernas do Ismael, da criança. Aí nasceu a fonte de água. Mas fez um barulho. O anjo é gigante. Quando ele bate assim, fez um barulho como se fosse explosão. E ela estava de outro lado, a última volta, veio correndo. E ainda assim ela fez, só, se assustou assim. Como se dissesse assim para quem estiver em volta dela, quieto. Mas não tinha ninguém, né? Mas o desespero dela falou isso. Quando ela viu o barulho, ela foi correndo até o meio do vale e viu a água jorrando no meio das pernas do menino. Tirou de felicidade dela, começou a juntar a água assim e falar zum. Por isso que foi chamado de poço de Zamzam. Ela falava zum significa se guarda, quer dizer, ela queria juntar para formar um poço assim. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: Rahimallah, quer dizer, que Deus tenha misericórdia de Agar. Se ela não tivesse feito isso ia ser um rio que ia cruzar o deserto. Mas ela se tornou um poço que dá para toda a Meca, água para toda a Meca. Subhanallah, uma água que não acaba nunca. Enfim, história segue. A gente não está nessa história apenas falando para que Deus mandou o Ibrahim levar o filho e a mulher naquele vale, né? Era preparativa para isso. Quando ele foi e andou um pouco assim, ele fez súplica para Deus proteger,
a família dele para Deus, destinar corações de pessoas até lá. Deus atendeu toda a súplica dele. Toda a súplica. Destinar corações. Hoje qualquer muçulmano tem paixão de ir para Meca. Não é vontade só, tem paixão de ir para Meca, não é? Na verdade, qualquer um sonha de ir para Meca. Por quê? Isso é o amor que Deus plantou no coração das pessoas para ir, né, atendendo a súplica do Sayyidina Ibrahim, subhanallah, alayhi salam. Enfim, preparou, né, isso, e Deus, Sayyidina Ibrahim ainda fez outra súplica. Ele falou, e destina corações de pessoas para eles, e faz com que saia deles um profeta que suplica para eles. Subhanallah, essa súplica foi atendida milhares de anos depois que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da geração do Sayyidina Ibrahim, a gente sabe que todos os profetas praticamente vieram. A segunda etapa dos profetas tinha a primeira etapa, que é do Sayyidina Adam, do Adão. A segunda etapa veio de toda a geração do Sayyidina Ibrahim. Um dos filhos dele, Isaac, né, veio quase todos os profetas, quase não, todos os profetas, a não ser um só, que veio do Sayyidina Ismail. Né? Todos os profetas vieram do Isaac, a não ser o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veio do Sayyidina Ismail, que foi no deserto, ficou no deserto, para que vem essa geração. Né? E a propósito, todo mundo deve saber da nossa história, a história do nosso profeta. Até então, o Ismail, filho de Sayyidina Ibrahim, não era árabe. Ali o território inteiro não era árabe. Única geração, os tribos árabes, era no Iêmen. Hoje, o país do Iêmen, que Allah subhanahu wa ta'ala liberta eles de tantos problemas que eles têm, de guerra civil e tudo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez súplica e falou, não se preocupe. Hoje escutei uma súplica sobre isso. Não, os muçulmanos que estão preocupados com o Iêmen, não se preocupe, essa terra abençoada. Ele falou, no final dos tempos, muita gente vai tentar provocar tragédias lá, mas não vão conseguir. No fim, inshallah, a vitória é muito perto, está chegando, inshallah. Então, eles planejam, mas Deus planeja outra coisa, inshallah. E o que Deus planeja que dá certo. Assim começou, né, Allah subhanahu wa ta'ala precisava causar um motivo para que essa terra seja habitada. Olha só, Deus às vezes muda o destino das coisas, muda até o tempo que da nossa existência, muda ele por causa de uma súplica, por causa de uma pessoa que pede por dedicação a uma pessoa, subhanallah. E por causa disso, desse menino e a mãe dele que estão sozinhos nesse deserto, lógico que eles não vão viver com a água só. Apesar de que a água de Zamzam, todo mundo que foi no Hajj sabe que você toma água de Zamzam durante o dia, você não come o dia inteiro, fica satisfeito. E outra coisa também, você não precisa ir para o banheiro, não vai para o banheiro, ela absorve no corpo. Subhanallah, um milagre fantástico. Todo mundo vai experimentar. O gosto dela é igual a água de coco, mais ou menos, pesada um pouco, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, ela cura para tudo que se toma. Eu vou ensinar vocês mais ou menos como é que toma para qualquer cura. Qualquer um que tiver algum problema, só intencionar para curar esse tipo de doença, inshallah, ela cura. Você vê que tantas vantagens tem nela, milhares e milhares de anos. O que aconteceu para que Allah subhanahu wa ta'ala cause? O pessoal que acompanha aqui a história sabe, né? Houve uma tragédia natural que aconteceu no Iêmen, nesse país do Iêmen, que tem os árabes, né? Subhanallah, olha só o que Allah subhanahu wa ta'ala destinou. Eles tinham como que chama? Uma barreira, igual o Taipu hoje. Represa, igual o Taipu hoje, vamos supor. Barreira que fecha a água. Eles fecham quando tem chuva para reserva, né? Para reservar, para quando não tem água, não tem chuva, eles têm água suficiente. E lá tinha muitos tribos que viviam no Iêmen. Cada um respeitava o outro, cada um, né? E de repente veio um bichinho pequenininho que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para acabar com isso, para eles poderem sair, todos eles.
Todas as tribos foram prejudicadas, mas é por destino de Allah, para mudar a história. Um rato veio e começou a cavar buraquinho dentro da barreira. Barreira gigante, mas por dias, acho que por muitos dias, ele cavou, ficou cavando até enfraquecer essa barreira e desabou. Foi tudo a reserva de água que eles tinham. Numa época de seca, não tinha mais chuva nessa época. O que eles fizeram? Eles não podiam ficar, eles têm ovelhas, eles têm gado, eles têm camelos, e eles mesmos também não podiam ficar lá sem água, sem nada. Eles tiveram que sair, cada tribo combinaram assim, cada tribo para um lado, subhanallah. Parece que para formar os países árabes, cada um tem nome, eu não tenho todos os nomes. Um tribo foi para o Iraque, outro tribo foi para a Síria, outro tribo foi para o Kuwait, outros países do Golfo, né? E um tribo especial foi para Meca. Mas não foi para Meca direcionado, porque eles sabiam, eles são comerciantes, eles sabem que naquele vale lá não tem água, em Meca. Eles chamavam naquela época Baca, não é Meca. Aí eles passando por perto, só passaram por perto, só que viram pássaros rodando. E onde roda pássaros? Tem água. Aí eles mandaram um mensageiro deles para ver se realmente tem água. Eles falaram, maravilha, aqui perto, melhor que ir para longe. E esse tribo chama Jurhum. Né? É bom o pessoal decorar Jurhum, porque tem bastante presente aqui, viu? Eu esqueci de anunciar os presentes. Aí, quando o mensageiro voltou, ele falou, realmente tem água, mas tem uma mulher lá e uma criança do lado. Aí foram os líderes do grupo, do tribo. Eles são super educados, não vão lá só porque é uma mulher frágil e uma criança pequenininha, não vão lá invadir, fazer o que eles querem, não. Eles foram os líderes, com toda a educação do mundo, eles falaram para ela assim, você permite que a gente vive aqui, né? Já que tem água, tem uma fonte de água forte, vive aqui com você e a gente pode te ajudar, você e seu filho, né? Só para a gente se alimentar e alimentar os nosso gado, essas coisas. Ela falou, pode ser, se é para alimentar. O que eu quero em troca para mim e para o meu filho é comida. Água nós temos, queremos comida só. Eles falaram o que você quiser. Aí vieram, montaram lá e começaram a fazer casas e começou ali a primeira parte do preparo da vinda do grande profeta que Allah subhanahu wa ta'ala está preparando. Aqui, esse tribo não conseguiu ficar muito tempo. Porque logo depois, assim, depois de um tempo, né, não é assim de repente, enquanto a Hagar vivia lá com o filho, Sayyidina Ibrahim ainda vivia, ele visitava, eles ainda estavam. Uma coisa também que aconteceu antes de acontecer uma invasão lá, Sayyidina Ibrahim sempre visitava o Abraão, visitava o filho e a mulher, sempre, com frequência. Só que desta vez ele não visitava com o camelo ou com o cavalo, alguma coisa, ele visitava com al-buraq, né? O transporte dos profetas é algo que ele só monta em cima dele e ele já está em Meca. Segundo, fração de segundo, é o transporte dos profetas e dos anjos. Rapidinho. Ele visitava lá e num dia das visitas ele sonhou que precisava construir a casa antiga de Deus. Quando se fala casa antiga, por quê? Porque já existia. Quem construiu? Adão, porque o Adão desceu ali, né? A gente falou que estava liso, não tinha nada, mas o Adão desceu ali ficou liso, destruiu tudo por causa dos enchentes do Noé, né? Ficou liso, aí não teve mais habitantes até então, mas ali é indicado a casa sagrada, por isso que Deus ordenou que ele fosse lá, o Sayyidina Ibrahim levasse a família dele. Aí Deus até indicou, mandou os anjos se indicar para ele onde que há o alicerce, a estrutura da Kaaba sagrada, né?
porque foi construída realmente, a primeira casa sagrada foi construída na terra, a primeira. Muita gente confunde, fala que a mesquita sagrada de Jerusalém, lá é sagrada, mas dizem que foi construída 40 anos depois, quando foi a primeira vez. Só que não foi construída o corpo da mesquita em Jerusalém. 40 anos foi colocado o alicerce só, e depois de milhares de anos foi construída. Mas foi 40 anos que foi colocado o alicerce só. Enfim, mostrou para ele, era pedras praticamente do paraíso, alicerce. Construiu em cima dela. Quando chegou no meio, onde tem aquela pedra sagrada, que chama pedra preta, né? Quando chegou ali, ele sabia que ali tinha que colocar um sinal. Aí não sabia o que fazer, ele mandou o Ismael procurar. O Ismael, nessa época, ele já tinha 17 anos, mais ou menos, né? Mandou ele procurar uma pedra. Ele foi procurar uma pedra, daqui a pouco voltou e falou, não achei. Ele falou, mas já tem. Os anjos trouxeram para ele a pedra do céu. E dizem que essa pedra brilhava mais do que um diamante. Era linda, linda, linda. Só que ela ficou preta porque milhares de anos, os pecados da humanidade, as pessoas tocando nela, essas coisas, ficou preto. Preto. Construiu, fez aquela pedra, mas toda vez que ele construía, lembra aquele tubo dourado e vidro que é do Sayyidina Ibrahim? A gente falava do Sayyidina Ibrahim, do lado do Kaaba, do lado. Maqam Sayyidina Ibrahim. Ali tem os pés dele, porque toda vez que ele fazia uma volta na Kaaba, ele voltava naquele lugar, colocou uma pedra, de tanto que ele ficava tempo observando, ele via se está reta ou não, ele afundou os pés dele, por isso que marcou, está lá a marca dos pés dele, né? E toda vez que a gente termina as 7 voltas, que a gente tinha que fazer lá em Kaaba, a gente tinha que rezar 2 ruk'ah atrás desse Maqam Sayyidina Ibrahim, desse lugar do Sayyidina Ibrahim, né? Enfim, construíram, fizeram a missão deles, e ali se tornou a casa sagrada para toda a humanidade. E Deus implantou, como eu falei, o amor. Outra coisa que fez implantar, Deus ordenou a Isa, e Ibrahim falou para ele, "Wa'addim bin-nas." Vai lá e faz chamada, em algum lugar alto, faz chamada, como se fosse chamada de reza, igual que o irmão fez agora. Ele falou, Yara, aonde que a minha voz vai alcançar? Não tem ninguém, aonde vai alcançar? Vai chegar as pessoas? Ele falou, o que você tem que fazer é ver. Agora, chegar às pessoas, deixa com a gente. A gente faz chegar às pessoas. E subhanallah, chega ou não chega? Chegou a todo mundo. A todo mundo. Todo mundo escuta a chamada, como se escutasse a chamada e queria um amor dentro dele para ele ir para Meca. Né, doutor? Não é? É um amor fantástico. O doutor falava para mim que desde o ano passado ele sonhava de ir, né? Subhanallah. E hoje, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala realizou o sonho dele. Espero que todo mundo consegue, inshallah. Muita gente aqui eu sei que tem vontade, mas inshallah Deus prepara. É só intencionar. Fala, o ano que vem eu vou, inshallah, né? E Allah prepara uma porta que você nem espera às vezes. Wallah. Enfim, fez a chamada e começou as pessoas, naquela época mesmo, começou as pessoas a chegar lá e todo mundo que ouvia, comerciantes e pessoas que passavam por lá, ouvia falar que tem uma casa sagrada lá, precisava rezar alguma coisa lá. E todo mundo era muahidin, até então. Todo mundo era muahid. Muahidin significa o quê? Não tinha incredulidade. Não tinha incredulidade. Ninguém associava ninguém a Deus. Até que aconteceu uma tragédia. O tempo já está meio apertado. Querem mais um pouco ou para por aí? O que vocês acham? Estou achando que é melhor parar. Já estou no tempo limite. Enfim, aconteceu uma tragédia ali em Meca. Toda aquela paz, toda aquela tranquilidade. As pessoas iam lá só para visitar e fazer as voltas, né? Aconteceu um outro tribo, né, ruizinho, com o líder deles, pior ainda, riquíssimo, eles fazem o que ele quiser, invadiram Meca. Aí invadiram, lutaram até expulsar o povo original que estava lá, que é o Jurhum. Expulsaram eles. E esse tribo era muito ruim. Com ele começou a vir os problemas
para Meca e para os tribos e para todo mundo em volta. Espero que, inshallah, na próxima a gente fala sobre isso, né? Sobre esse tribo, o que ele fez, o que ele destruiu dentro de Meca, o que ele fez de estrago por uma história, não é por um dia e outro, não. Ele estragou por uma história e entrou onde entrou a incredulidade a partir do momento que eles se invadiram, né? E o motivo que eles levaram para vocês ver como é que começa. Quando a gente fala bid'ah, bid'ah significa algo criado, assim, inovação. Muita gente fala assim, é tudo bid'ah, é tudo não sei o que. A bid'ah é gravíssima. Aí vocês vão ver na próxima, inshallah, o que é a bid'ah, como é que a bid'ah começa, como é que a bid'ah faz estrago na sociedade. Estrago, principalmente quando implanta uma coisa e depois com os anos, no passar dos anos, espalha e cresce, né? Então no próximo, inshallah, se Deus nos dá a vida, inshallah, daqui a 15 dias estaremos de novo com vocês e falando o resto dessa história, inshallah, e por acho que uns 3 vezes até a gente chegar ao nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam e o início da história. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa todo mundo e faz da gente cultos para aprender suficientemente a nossa religião e a história do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Até a próxima, muito obrigado. E vamos às conversões de hoje. Hoje está maravilhoso, alhamdulillah. Temos 3 conversões e um jovem também aqui. Hoje parece que as luzes, né, da fé, as luzes lá de Meca, Allah subhanahu wa ta'ala iluminou essa mesquita com isso. Muito obrigado, até a próxima, inshallah. Assalamu alaikum.